Uma nova aposta na diplomacia. Foi o que anunciou na Assembleia Geral da ONU o presidente americano Barack Obama. Um Obama revigorado por rápidas mudanças no cenário internacional. Há um mês, hesitante, o presidente buscava apoio interno e externo para um ataque punitivo ao governo da Síria, acusado de usar armas químicas na guerra civil. Mas a situação mudou quando o governo sírio aceitou, em princípio, uma proposta de seus aliados russos para colocar o arsenal de armas químicas sob controle internacional. Depois, outra boa notícia, agora do Irã. A oferta do novo presidente Hassan Rouhani de retomada das negociações sobre o polêmico programa nuclear iraniano. Isso quando praticamente ninguém acreditava mais que as sanções econômicas contra o Irã fossem dar resultado. No seu discurso, Obama falou em finalmente afastar os Estados Unidos de um perpétuo estado de guerra. Essa virada é possível? E seria uma demonstração de força ou de fraqueza? A diplomacia será capaz de dar conta de desafios como a guerra civil na Síria, das tensões no Oriente Médio? E o mais complicado, como transformar promessas, negociações em resultados concretos? Para isso, a advertência feita por Obama a iranianos e sírios, ironicamente, vale também para o presidente americano. Abre aspas. Palavras precisam ser confirmadas por ações transparentes e verificáveis. Fecha aspas. E para falar da abertura da Assembleia Geral da ONU, das novas ações diplomáticas dos Estados Unidos e também das críticas brasileiras à espionagem americana, recebemos Salem Nasser, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Günter Rudsit, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Sejam muito bem-vindos. Eu queria pegar já essa frase entre aspas, quer dizer, as palavras estão prontas para se tornar ações, para se transformar em ações, principalmente hoje que teve essa grande novidade, que foi esse discurso do Hassan, do presidente iraniano, com uma certa abertura para o diálogo. Nasser. Sim, então, eu acho que, algumas coisas vêm se transformando em realidade antes mesmo de terem virado palavras. Então, acho que essas palavras, inclusive esse discurso do Obama, essa referência que se faz ao que ele disse hoje, mas veio dizendo nos últimos dias, são, na verdade, consequências de coisas que aconteceram, fatos, quer dizer, ações que, de fato, aconteceram nos últimos dias, né, nos últimos tempos. A gente colocou o Irã, digamos, no centro dessa movimentação e, de fato, a minha leitura com relação ao Irã é um pouco diversa dessa que é hoje a mais corrente, porque nos últimos dias, especialmente, a gente vem vendo muito isso. Houve a ideia de que teria havido um movimento de abertura feito pelos iranianos, né? Quando, na verdade, os iranianos... Estão falando um pouco o que sempre falaram, né? O que sempre disseram, o que sempre fizeram, na verdade, antes de vir para cá, bati o olho... Mas tem um ar diferente agora. Sim, tem um ar, mas é um ar também de projeção, é algo que se projeta, né? Os iranianos, me parece, não mudaram essencialmente em nada. Se a gente voltar os olhos ao que dizia o Khatami há uma década atrás, não é isso? E depois, mesmo Ahmadinejad, com todos os problemas da sua imagem, ele não dizia coisas diferentes. O que mudou, na verdade, na relação com o Irã é a disposição americana a fazer com os iranianos o que antes eles não estavam dispostos a fazer. Mas e as sanções? Também não tiveram aí um papel importante? Eu acho que, sim, as sanções têm tido um papel, elas têm incomodado bastante o Irã, mas me parece que não tem incomodado de modo a operar uma transformação no comportamento iraniano que até seja... porque esse tema da defesa do programa nuclear é popular. Isso é popular e é uma unanimidade. Popular no Irã. É uma unanimidade no Irã. Agora, o que eu acho que é central, e isso está no discurso de Rouhani, e já que eu acho que nos últimos dias nós resolvemos prestar atenção no que dizem os iranianos, isso é muito importante. Uma coisa que ele diz e que já diziam os outros, que o programa nuclear iraniano é para fins pacíficos, eles não têm a menor intenção de ter armas. O nosso problema, o problema do Ocidente com o Irã é que não se estava disposto a acreditar nisso, mas os iranianos estão dizendo isso já faz um bom tempo. Gunter, houve mudanças ou não, no seu ver? Eu concordo com Salem que essencialmente o discurso não mudou, mas algumas práticas mudaram, como por exemplo liberar alguns presos políticos.
Então eu vejo na iniciativa iraniana de até política interna, principalmente da libertação de presos que estavam desde a revolta, a revolta verde contra a reeleição de Ahmadinejad, num gesto de abertura pro Ocidente. Nem tanto internamente, mas para o Ocidente, para mostrar, sinalizar uma mudança, mas uma mudança de que realmente continua o discurso. Mas temos que entender, Ahmadinejad era um desafeto do líder do Ayatollah Khamenei. Então, por isso que tem toda uma dinâmica interna que acaba afetando a política internacional e que, de repente, as peças se encaixaram e que pode levar. Dessa vez eu estou um pouco mais esperançoso de que pode levar alguma negociação. O presidente iraniano falou que o seu programa é pacífico, mas nós sabemos que o Irã tem uma dificuldade com relação aos seus vizinhos, são todos armados, alguns armados com armas atômicas, principalmente Israel, uma ameaça permanente. Então a gente fica em dúvida, esse programa, a seu ver, é realmente pacífico? O grande problema da tecnologia nuclear é que ela é dual. Então você ter a tecnologia para fins pacíficos não significa que você não tenha capacidade de caminhar para a arma atômica relativamente rápido. Mas demora algum tempo, né? Do ponto em que o Irã está hoje, não demoraria muitos meses para conseguir. Então, esse é o problema. Principalmente a tecnologia de conseguir enriquecer o urânio a ponto de ter 90% de pureza para se transformar numa arma atômica e, principalmente, a montagem da explosão inicial, todo o projeto da arma em si, que tudo indica que teve um programa de desenvolvimento. Agora, você ter isso e tomar a iniciativa para fazer são coisas distintas. Aí deixa o grande ponto de interrogação, que eu acho que foi uma grande jogada política de Ahmadinejad de deixar sempre o Ocidente com um ponto de interrogação se estava buscando ou não. Então, minha convicção é de que eles não estão buscando a arma. Eles estão buscando um fator de poder que vem com o domínio da tecnologia nuclear, além, é claro, da ideia de que isso é um projeto de orgulho nacional, um projeto de poder regional, de afirmação mesmo, nacional iraniana. Agora, claro, há esta possibilidade que no limite você possa transformar o seu programa, porque você adquire um certo quanto de poder, depois você pode tentar mais. Eu acho que o discurso deles de que eles não querem arma é um discurso real, honesto. Agora, qual é a mudança efetiva nesses últimos dias? Quer dizer, eles não mudaram o seu discurso, parece haver então uma disposição do lado americano, sim, ocidental, até a citação de que o Iraque jogou armas químicas, bombas químicas em cima dos iranianos, é uma reverência. Então eu acho que essa leitura que se está fazendo de que a mudança veio do Irã é mais uma justificativa no discurso norte-americano para o que eles estão a ponto de fazer, que é ir lá e colocar a mão na mão dos iranianos, né? Então eles precisam dizer, digamos, para o mundo que quem mudou foram os iranianos, não foram os americanos, quando é justamente o contrário que está acontecendo. E essa mudança, me parece... Talvez dos dois lados, né? Então, em alguma medida, é claro, os iranianos também estão fazendo os passos necessários para caminhar em direção ao resultado que eles buscam já não é de hoje, eles buscam isso há muito tempo. O próprio Mohammad El-Baradei, que dirigia a Agência Internacional de Energia Atômica, que fez as inspeções no Irã durante muitos anos e que escreveu um livro recentemente falando sobre as várias inspeções de que participou. A tese dele é: os iranianos não querem a bomba, o que eles sempre pediram ao longo das negociações, na experiência pessoal dele, era sentar diretamente com os americanos e obter dos americanos garantias de que não haveria tentativa de mudança de regime. Parece que os iranianos conseguiram justamente isso por conta de quem? Por conta da Síria e por conta da Rússia. Quer dizer, talvez pouco por conta de que guerras também não estão dando certo. Talvez os Estados Unidos já não estão conseguindo sustentar as guerras. Eu queria até mudar um pouquinho agora e lembrar um outro ponto importante da Assembleia desta terça-feira, que foi a própria presença da presidente Dilma abrindo os debates, e eu gostaria até de a gente ver agora as críticas que a espionagem americana sofreu da presidente Dilma Rousseff ao abrir a Assembleia Geral da ONU. Vamos ver um trechinho. Miscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios
que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Estamos, senhor presidente, diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. A presidente Dilma falou também numa certa regulação da internet, da espionagem, limites à espionagem. Gunther, isso é possível? Qual é o efeito desse discurso nesse aspecto? Claro que o discurso tem um efeito de dizer, olha, isso aqui nós não aceitamos, mas quando a presidente coloca assim, tem alguma coisa a ser feita nesse campo para limitar a espionagem? Pode ser que se consiga produzir algum tratado nesse sentido. O grande problema é efetivo, é eficaz? Não vai ser. Não vai ser porque, principalmente, faz parte das relações entre países historicamente já registrados, desde épocas bíblicas, de que isso faz parte da decisão política que governos precisam tomar. Ou seja, se eu vou tomar uma decisão, preciso saber em que base está sendo feita. Portanto, a espionagem faz parte das relações entre os Estados. Agora, uma regulamentação de que você não tenha como efetivamente verificar se ela está sendo feita ou não, é pedir para ter um tratado vazio. Eu não vejo como isso fazer, além do mais. Não podemos esquecer, não são só os americanos que fazem isso. Os britânicos, os franceses, os alemães, os russos, os chineses. São os russos, sim, que vêm lá do czarismo. Sim, e um detalhe importante, um dos países que mais espiona o governo americano é o governo israelense, que é aliado. Por quê? Precisa saber, para se manter aliado, saber o que o governo americano está planejando nas suas ações em relação aos interesses israelenses. Então, isso, infelizmente, faz parte do jogo. Efetivamente, não vai se conseguir nada, no meu entender. Nasser. Então, eu acho que eu separaria os dois temas, o tema da espionagem e o tema da regulação do espaço, digamos, virtual, da internet, que foi aquele espaço ao qual a presidente se referiu enquanto tentativa de regulação. Claro, com relação à espionagem, é verdade, isso aconteceu sempre, vai continuar acontecendo, é o que os Estados fazem, e não só os Estados, as empresas, etc. Mas aqui havia uma questão básica, inescapável. Você descobre que estava sendo... Sim. Você demonstra que estava sendo espionado, você precisa dizer que isso é inaceitável. Isso é o mínimo que se espera. Ela não poderia chegar à Assembleia Geral e dizer, olha, nós sabemos que é assim mesmo e tal. É preciso colocar um protesto, acho que foi bem colocado, deveria ter sido. Claro, e é preciso dizer que isso, apesar de usual, é ilegal, é ofensivo à soberania, etc. Então, qual é o remédio para isso? É você conseguir se proteger melhor. Então, aqui há uma autocrítica que o Brasil precisa fazer. Como é que eu faço para evitar que isto seja tão fácil de acontecer comigo? A outra coisa é a regulação desse espaço em que circula a informação e que, segundo a visão brasileira, mas também acho que de quem conhece o assunto, de que isso é muito concentrado, esse poder, que é um poder hoje fenomenal, de controle dos fluxos de informação, quer dizer, mesmo sem considerar a questão da espionagem, é a questão apenas do fluxo e do controle de onde sai, como chega a informação. Isto precisaria ter um marco regulatório diferente do que é hoje, porque todo esse poder está concentrado demais em algumas empresas e especificamente em empresas americanas ou no próprio governo americano. É claro que é um projeto de grande ambição, uma regulação dessas, mas é uma semente que precisava talvez ser lançada enquanto uma reorganização desse espaço tão importante.
Então, acho que como ideias, isso está bem feito, né? Só fica uma dúvida, é uma regulação ocidental ou uma regulação à la chinesa? Então esse é o grande mas fica eu a acho discussão. Que você só consegue uma regulação que seja multilateral, que seria ideal, e esse é o espaço, né? Ela está na Assembleia Geral da ONU, todos os estados do mundo que fazem parte da ONU estão representados, não é isso? Quase 200 estados. Então, esse é o lugar para lançar uma ideia dessas. Esse é um problema que nos concerne a todos, precisamos discuti-lo, vou eu lançar aqui a semente. Eu acho que isso está bem feito. Há uma dificuldade, é claro, de prática, mas talvez o tema fosse bem lançado, especialmente aproveitando esse momento, né, da espionagem. Então. Síria foi outro tema tocado na Assembleia, na abertura da Assembleia. Há esse acordo, um pouco costurado pelo presidente Putin, que a Rússia agora se mostrou que ela sempre foi e as pessoas desconheciam, um poder muito grande, o maior país em extensão territorial, cheio de armas atômicas, estava numa situação muito ruim, agora se recuperou do ponto de vista político, da pior forma possível, a nosso ver, mas está lá. Então a Rússia agora está de novo no cenário internacional, impondo, ou pelo menos tendo um papel importante. Como é que você vê isso aí? Isso vai para frente? Quer dizer, o presidente sírio vai levar adiante a promessa de entregar as armas num certo período? Entregar talvez uma parte, sim. O grande problema, de novo, né, mora nos detalhes e na prática. Como verificar todo esse arsenal, como verificar e desmantelar esse arsenal num país que está no meio de uma guerra civil. Uma prática que não é fácil, que envolve grandes riscos e que envolve somas de dinheiro, né, muito grandes. Quem vai estar disposto, no meio de uma situação de finanças internacionais bastante complicadas, a arcar com tudo isso? De novo, o problema fica na prática. Ainda antes do intervalo, eu queria que você falasse sobre isso, mas mais nesse aspecto. Eu sei que você tem toda uma expectativa com relação a debater o assunto sírio até o fim, mas agora com relação a esse aspecto, desse plano chegar a algum ponto. Então, eu acho que só não podemos cometer o mesmo erro que cometíamos com a questão do uso das armas químicas, que foi colocado lá atrás como a linha vermelha. Você escuta hoje o discurso do Obama, parece que agora a linha vermelha foi transferida para outro lugar. Antes era o uso das armas, agora é o desmantelamento do arsenal. Se ele não desmantelar, se ele não cumprir, então a ameaça de ataque continua na mesa. E isto é apenas um jogo, na verdade, porque a parte mais importante desse acordo sobre o desmantelamento do arsenal e a entrada no acordo foi que isto foi a resposta que os russos trouxeram ao impasse americano. Os americanos tinham se colocado num canto escuro do qual eles iam sair ou atirando, mas de todo modo perdedores, né? Os russos foram lá e deram esse presente para eles, junto com os sírios, junto com os iranianos, e disseram para eles, olha, está aqui a saída para vocês, né? Agora, o discurso americano talvez não pudesse ser outro. Olha, então se eles cumprirem, a diplomacia tem uma chance, etc., mas se não cumprirem, nós voltaremos a atacar. A gente está entrando no mesmo jogo. O Obama vai torcer para cumprir em parte. Como sim, mas eu acho que eles vão cumprir, claro, sempre vai se poder depois dizer, não foi totalmente, etc. Mas eles estão cumprindo porque acho eu que os sírios e os russos e os iranianos amarraram isso muito bem amarradinho. Nós vamos fazer agora um intervalo e eu gostaria de voltar do intervalo discutindo esse ataque terrorista no Quênia, que nessa semana, que foi um dos piores ataques que nós vimos nos últimos anos. A pergunta que eu vou deixar para você é o seguinte, o que há de novo nesse ataque que nós vimos agora nessa costa oriental da África? O Entre Aspas volta já já. Nós voltamos com Entre Aspas e a questão que nós deixamos no ar antes do intervalo é se esse ataque terrorista que nós vimos agora no Quênia representa alguma coisa nova, um novo passo nessa escalada de violência, pelo menos ali naquela região? Gunther. Olha, realmente tem elementos novos, tem elementos que aparecem de estrangeiros até americanos, europeus participando desse processo.
Não me surpreendeu um ataque ao Quênia em si, por causa da intervenção que o Quênia já fez na Somália, mas a possibilidade de uma regionalização de uma instabilidade que tem como foco central a Somália e que pode desestabilizar os países vizinhos, como tem inclusive acontecido na costa oeste da África, aqui do lado, perto do Atlântico, como tem acontecido na Nigéria, no próprio Mali. Então, é toda essa franja de contato entre o norte da África muçulmano e a África subsaariana, onde grupos religiosos diferentes, muitos radicais, acabam entrando em conflito. Então, eu vejo, a minha preocupação é esse espalhamento pela essa franja de contato que está começando a descer cada vez mais para o sul da África. Isso, assim, é que me preocuparia de uma estabilização maior. O que você vê de novidade? Então, eu acho que tem realmente, assim, é um código que parece estar se espalhando, essa coisa de um tipo de violência, um tipo de terrorismo inspirado por uma visão super errônea e super radical do Islã, e que a gente vê pipocando em todos os lugares. O que eu acho que talvez as relações que eu acho muito importante notar com relação a isso é o seguinte: a Somália é um país que sofreu várias intervenções, inclusive americanas, uma intervenção, talvez a primeira das chamadas intervenções que eram pensadas como humanitárias no começo dos anos 90. E anteriormente, de italianos. Sim, é claro, mas eu me refiro a essa onda mais recente de ideia da intervenção. Sofre uma intervenção praticamente permanente por parte da Etiópia, uma intervenção do Quênia mesmo, que foi o que sofreu o ataque. Então tem algo aí que, do ponto de vista desse terror, né, desses movimentos que levam, digamos, à violência, como levaram agora ao Quênia, do ponto de vista deles, isto é uma violência recíproca. Quer dizer, eles estão atacando aqueles que os atacaram, né? Eles sofrem ataques de drones cotidianos praticamente, como... Interessante que esse líder atual, Al-Shabaab, ele substituiu um outro que foi morto num ataque de drone. Exato. Que é, digamos, mais radical do que o anterior. Exato. Essa ideia de que você elimina as coisas, não elimina. Você apenas tira e substitui por outro. Isso, em geral, pior. Isso para nós é uma grande lição. Quer dizer, há um problema de brincar de feiticeiro com as intervenções e há um problema de você levar a violência a lugares que, tudo bem, podem não ser pacificados anteriormente, mas você participa de levar a violência para lá. Em princípio, você deve esperar que a violência volte de algum modo, e isso é uma lição preciosa que eu acho que esse tipo de ataque traz. Ele está trazendo ao Quênia, à Etiópia... O governo do Quênia achava que ia haver aquele ataque. Exato. Um ataque já declarado. Então, isto me parece um fato muito importante, e tem uma coisa que eu acho que é preciso notar quando a gente fala da Al-Qaeda, desses grupos ligados à Al-Qaeda. Há um mistério aí, onde é que a gente está com a Al-Qaeda e onde é que a gente está contra, porque em alguns lugares, os mesmos que lutam contra a Al-Shabaab na Somália estão ajudando a Al-Qaeda em outros lugares. Não é fácil. Não é fácil. Bem, obrigado Salim Nasser, obrigado Gunter Rudzki, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. O Entre Aspas volta na quinta-feira. Até lá.